A noite estava mais escura do que o normal. O céu sobre a Serra da Lua, onde Lampião e seu bando haviam feito acampamento, estava coberto por nuvens espessas que pareciam engolir qualquer traço de luz. O vento cortava o sertão como uma lâmina afiada, e a poeira levantada pelo movimento dos cangaceiros se misturava ao silêncio denso da noite. Lampião, com seu olhar aguçado e sua mente sempre alerta, sentiu uma inquietação diferente no ar. Aquelas terras eram conhecidas pelas lendas de lobisomens e seres estranhos, mas ele nunca imaginara que aquelas histórias pudessem ter algum fundamento. No entanto, aquela noite parecia carregar algo além da simples superstição. Zé Pequeno, o mais jovem do bando, estava inquieto. Ele não podia deixar de sentir que algo os observava. Algo que se escondia nas sombras e que não fazia parte daquele sertão árido e implacável. Capitão, estou sentindo um pressentimento. Não sei, mas sinto que não estamos sozinhos, disse Zé Pequeno, sua voz trêmula. Lampião olhou para ele, com seu semblante sério e seu cigarro entre os lábios. Ele sabia que a tensão estava alta, mas em sua experiência, o medo só havia sido útil quando canalizado para a ação. Ele não iria ceder àquela sensação desconfortável. Fique calmo, Zé. O sertão é vasto e cheio de sons que enganam. Não há nada por aqui além da gente e do vento, respondeu Lampião, mas uma sombra de dúvida parecia pairar sobre seu rosto. O bando continuou a marcha pela Serra da Lua, mas conforme a noite avançava, o som do vento era interrompido por algo diferente. Um uivo. Não um simples uivo de lobo, mas algo mais sinistro, profundo e de uma natureza primitiva. O som parecia se arrastar pela terra, atravessando as montanhas e fazendo o ar vibrar. Você ouviu isso? Perguntou Zé Pequeno, a voz tremendo de medo. Lampião parou, seu olhar fixo no horizonte. Ele podia sentir o ar mais gelado, a tensão nas extremidades dos seus nervos, mas ainda assim, ele não acreditava em lendas. É só um animal, Zé. Continue andando. Mas por dentro, ele sabia que algo estava errado. A lenda do lobisomem que assombrava aquelas terras parecia não ser tão distante quanto ele imaginava. A curiosidade e o medo começaram a se misturar dentro de sua mente. Ele não era mais o homem infalível, imune aos temores das histórias contadas ao redor do fogo. O som, o uivo, não poderia ser ignorado. A travessia pela Serra da Lua se estendeu até que chegaram a uma pequena vila abandonada, com casas de barro e janelas quebradas. O lugar parecia deserto, mas havia algo opressor no ambiente. O silêncio era absoluto, como se a própria terra temesse respirar. Lampião sabia que o destino os havia levado até ali por uma razão. A noite estava apenas começando. A vila parecia ter sido abandonada há muito tempo, mas as marcas de vida ainda estavam presentes. Roupas penduradas em varais quebrados, uma panela enferrujada sobre o fogo apagado, a cadeira de balanço ainda se movendo vagarosamente, como se tivesse sido abandonada no meio de um gesto. A atmosfera estava impregnada por um sentimento de abandono, e uma sensação de morte iminente pairava no ar. Vamos entrar, mas fiquem atentos, não sabemos o que nos espera, disse Lampião com um tom sombrio. O bando seguiu atrás dele, armados e prontos para qualquer ameaça. Ao atravessarem o centro da vila, algo chamou a atenção de Maria Bonita, que andava ao lado de Lampião. Ela apontou para uma figura que parecia se mover nas sombras, de longe. Uma silhueta humana, mas com movimentos tão desarticulados que não pareciam naturais. O que quer que fosse, não era humano. Virgulino, você viu isso? Maria Bonita perguntou, atenção em sua voz. Lampião olhou na direção indicada, seus olhos estreitando enquanto tentava identificar a figura na escuridão. Não havia dúvida de que alguém ou algo estava observando-os. Sim, preparem-se, respondeu Lampião, tomando a dianteira e se aproximando cautelosamente. Mas quando chegaram mais perto, a figura desapareceu repentinamente, desaparecendo nas sombras de uma das casas. O silêncio retornou, mas era o tipo de silêncio que pesa, que faz os nervos se contraírem
como se a própria vila estivesse esperando por algo. O bando se preparou para continuar a busca, mas antes que pudessem agir, uma explosão de som e movimento os atingiu. Uma criatura monstruosa pulou de dentro da casa, sua forma se distorcendo e se contorcendo de uma maneira que desafiava a lógica humana. Era o lobisomem, mas não era o tipo de monstro que se encontra em histórias antigas. Este ser parecia estar quase humano, mas de uma maneira distorcida. Seus olhos eram como brasiros de fogo, iluminando a noite com um brilho feroz, e suas garras pareciam capazes de rasgar o ferro. O odor de carne podre e sangue contaminado envolvia a criatura, e seu grito cortava o ar como uma faca afiada. Lampião, rapidamente, sacou sua faca e deu um grito para que o bando se preparasse. Não deixem essa besta se aproximar. A luta foi caótica. As balas ricocheteavam nas paredes da casa, mas nada parecia afetar a criatura. Ela era rápida, mais rápida que qualquer homem, e seus movimentos eram uma dança mortal. Lampião e seus cangaceiros atacaram com toda a força que podiam reunir, mas o lobisomem parecia ter uma resistência sobrenatural. Enquanto a batalha acontecia, Maria Bonita, com sua habilidade e coragem, enfrentava a besta com sua pistola, disparando tiros certeiros nas áreas mais vulneráveis. Mas nada parecia fazer a criatura recuar. Ela continuava atacando, mais selvagem a cada movimento. "Atirem nos olhos, gritou Lampião, sua voz cheia de autoridade e desespero. A batalha durou horas, mas finalmente, com uma última investida, Lampião conseguiu acertar um golpe mortal. A besta caiu com um grito terrível, sua forma humana se desintegrando até se transformar em um homem velho e magro no chão. Ali, no final da luta, o lobisomem não era mais um monstro. Ele era simplesmente um homem condenado. Seus olhos, agora humanos, estavam cheios de remorso. Após a luta, Lampião e seu bando, com o coração ainda acelerado e a adrenalina correndo pelo corpo, começaram a investigar mais a fundo. Eles sabiam que havia algo mais por trás da maldição que haviam enfrentado. O homem velho, ainda respirando com dificuldade, contou-lhes uma história que mudaria suas vidas para sempre. Ele havia sido amaldiçoado por sua própria ira, por um ato terrível cometido anos atrás. Durante uma briga, ele havia matado seu irmão gêmeo e, como punição, foi transformado no lobisomem, condenado a vagar pela terra em busca de redenção que nunca chegaria. Mas a maldição não terminava ali. O verdadeiro terror estava nas montanhas, onde ele havia sido forçado a se esconder por toda a eternidade. O espírito do irmão morto, agora um ser vingativo, ainda o caçava, impedindo que ele se libertasse. Parte 4. O confronto final. Lampião sabia que precisava pôr fim a essa história. Eles haviam enfrentado o lobisomem, mas a verdadeira ameaça ainda estava viva. Eles seguiram pelas montanhas até encontrar um antigo altar, onde a energia sobrenatural parecia emanar das pedras. A luta final, no entanto, não seria apenas contra o lobisomem, mas contra as forças que o haviam criado. Ao chegarem ao topo da montanha, a noite desceu como um manto escuro e algo se moveu nas sombras. Com coragem e estratégia, Lampião e seus cangaceiros enfrentaram a verdadeira essência da maldição, trazendo um fim definitivo à ameaça que havia assombrado o sertão por gerações. Quando o sol começou a nascer, a maldição foi quebrada, mas o custo foi alto. Lampião, embora vitorioso, sabia que o sertão continuaria a guardar seus segredos. Lampião e seu bando estavam agora no ponto mais alto da Serra da Lua. O terreno era árido e escarpado, com grandes rochas pontiagudas e fendas profundas que cortavam o chão. A terra estava desgastada pelo tempo, e o vento uivava como uma voz distante, quase como se fosse um aviso. A lua cheia, agora quase opaca pela neblina, iluminava a paisagem com uma luz fraca e espectral. O antigo altar que o homem amaldiçoado havia mencionado estava à frente, cercado por pedras escuras e marcas de rituais antigos.
O ar ao redor estava denso, e a sensação de presságio se tornava mais palpável a cada passo que davam. Aquelas terras, pensava Lampião, estavam marcadas por algo muito mais profundo do que simples lendas ou maldições. Algo antigo e perverso. A estrutura do altar era de pedra escura, com símbolos desconhecidos gravados em sua superfície. Pareciam vibrar levemente à medida que o bando se aproximava, como se estivessem sendo ativados por uma força invisível. O sangue ainda impregnava o solo ao redor, vestígios de sacrifícios que haviam acontecido ali há muito tempo. Maria Bonita, ao lado de Lampião, olhou para o altar com um arrepio. Ela sentia que algo estava errado, como se a própria terra estivesse viva, observando-os com ódio. O vento soprou mais forte, e o uivo distante do lobisomem parecia estar mais próximo, mais real. Virgulino, ela sussurrou com uma expressão de preocupação. Isso é mais do que uma simples maldição. Sinto como se estivéssemos caminhando para um abismo. Lampião, com seu olhar de ferro, não vacilou. Não há volta agora, Maria. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ele se adiantou, tomando a liderança mais uma vez. O bando o seguiu, o peso das armas e da missão aumentando a cada passo. Eles sabiam que o enfrentamento não seria simples, mas Lampião sempre soubera que a única maneira de terminar uma história como aquela era enfrentando a sombra de frente. Quando chegaram mais perto do altar, uma neblina espessa começou a tomar conta da área. Ela surgiu do nada, rastejando pelo chão e subindo até a altura das pernas de Lampião e seus cangaceiros. O ar ficou mais frio, cortante, e os sons da natureza ao redor desapareceram, sendo engolidos por aquele vazio opressor. Foi então que o uivo se tornou ensurdecedor, não mais distante, mas agora como se estivesse ecoando em suas próprias mentes. Era uma dor que parecia atravessar a alma. Lampião fechou os olhos por um momento, tentando controlar a dor que invadia sua mente. De repente, uma presença indescritível surgiu diante deles, envolta em sombras densas. Não era mais o lobisomem, mas algo muito mais antigo. Uma entidade que se erguia do altar, moldando-se a partir do próprio medo dos homens. Seus olhos eram como buracos negros, sugando a luz ao seu redor, e uma energia maligna emanava de seu ser, fazendo as pedras ao seu redor tremerem. Maria Bonita deu um passo atrás, estupefata, mas Lampião permaneceu firme. Esse é o verdadeiro inimigo, ele murmurou com a voz grave. Não é o lobisomem, mas a força que o controla, a verdadeira maldição. O ser à frente deles não era humano, nem era uma criatura natural. Era uma entidade de trevas, uma manifestação da ira e da dor acumulada ao longo de séculos de sofrimento. Ele se formava a partir da sombra da própria Serra da Lua, e sua presença carregava a essência de todos os pesadelos daquelas terras. Você não pode derrotar o que está além da morte, a entidade falou, sua voz profunda e cavernosa, reverberando nas rochas. Sua resistência é inútil. Tudo o que você conhece será consumido pelo vazio. Lampião levantou a lâmina de seu facão, com os olhos fixos na entidade. Eu não sou um homem comum. Eu sou Lampião, e eu nunca me curvo àquilo que não entendo. Com um grito de guerra, ele avançou contra a sombra, sua lâmina brilhando com a luz da lua. Mas ao alcançar a entidade, sua espada atravessou seu corpo sem resistência. A criatura parecia se dissolver como fumaça, apenas para reformar-se novamente à medida que o vento uivava. A luta não era física. Eles estavam enfrentando uma entidade espiritual, e cada ataque de Lampião parecia ser absorvido pela neblina negra que envolvia o ser. Era como se ele estivesse lutando contra todas as sombras que já haviam existido naquelas terras, contra os medos mais profundos da humanidade. Maria Bonita, então, percebeu algo crucial. Ela sabia que a chave para derrotar aquela entidade estava em sua origem, no próprio coração da maldição. Virgulino, a lenda do lobisomem, o homem que matou seu irmão, ele foi amaldiçoado, mas não estava sozinho.
A entidade que o controla, ela está ligada ao sangue. Precisamos cortar essa ligação. Lampião entendeu imediatamente. Ele sabia que a luta não era apenas contra a criatura, mas contra a origem da maldição. A energia que emanava do altar estava presa àquela terra, e a única maneira de quebrá-la seria destruir o nexus de todo aquele mal. Com um grito, Lampião avançou para o altar. Ele sabia que seria sua última chance. O vento ficou mais forte, e a entidade tentou impedir seu movimento, mas Lampião não vacilou. Ele estava disposto a dar a vida para acabar com aquilo. Ele ergueu a faca e, com um golpe poderoso, cravou a lâmina nas pedras do altar. Um grito de dor e raiva ecoou por todo o sertão, como se o próprio solo estivesse sendo rasgado. A entidade se contorceu, sua forma se distorcendo, como se estivesse sendo arrancada da própria terra. O céu clareou com a força do impacto. A sombra desapareceu, deixando uma sensação de vazio no ar. O vento cessou, e a neblina se dissipou lentamente. Lampião caiu de joelhos, exausto, mas vitorioso. O sertão estava agora livre da maldição, mas o preço de sua vitória foi grande. Ele sabia que o mal nunca desapareceria completamente, mas ao menos naquele momento o sertão estava seguro. Por enquanto, Maria Bonita se aproximou, tocando o ombro de Lampião. Você conseguiu, Virgulino. Mas o que isso significa para nós, para o bando? Lampião olhou para o horizonte, para as terras vazias e silenciosas à sua frente. Significa que sempre haverá sombras, Maria. Mas enquanto nós estivermos de pé, elas não poderão nos vencer.